Olá, irmãos. Boa tarde, tudo bem? Paz seja contigo. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Irmãos, eu estava ouvindo uma pregação que fala sobre, o Senhor Jesus falando, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Aí eu quero frisar essa parte, curarão os enfermos, faria maravilhas no nome de Jesus. Então, dois pastores conversando, um virou para o outro e falou assim, hoje em dia já não faz poderes, no nome de Jesus, curas e milagres, igual foi nos anos 80, você lembra? Aí ele falou assim, não, eu discordo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É porque naquela época buscava mais. Naquela época não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha entretenimento para nos distrair de buscar o Senhor. Então a gente pegava pilha de livros e ia ler um atrás do outro, para poder se alimentar do sobrenatural de Deus. Livros que estimulam a fé cristã, Então, já que não tinha internet, então os pastores tudo e lia aqueles livros e falava, Senhor, eu quero este poder, igual o autor deste livro aqui. Que sinais e maravilhas eles estão fazendo? Eu quero esse poder para mim. Então, a pessoa se envolvia muito no sobrenatural de Deus, exatamente por não ter distração. Mas no dia de hoje, 2026, então, infelizmente, essa internet distrai bastante as pessoas de não buscar a Deus, igual foi no século, igual foi nos anos 80, 90. Então, virou para o outro pastor e falou assim, inclusive eu tenho um testemunho para te contar, e eu achei esse testemunho, irmãos, maravilhoso, sobrenatural. Eu quero até abrir um parênteses, muitos críticos, falar, o pastor, ele enriqueceu, comprou chácara, fazenda, iate e tal, e eu não discordo, com certeza acontece mesmo, mas eles vão dar conta para Deus naquele grande dia, no juízo final. Então, eu nem preocupo com esses tipos de pastores que enriquecem nas custas das ovelhas. Mas esse outro pastor que eu vou citar agora, seria um pastor lá da Bahia, no interior da Bahia, um lugar bastante pobre, simples, Aí o que acontece? O pastor com uma igrejinha de 100 membros, E ele ia da casa dele até na igreja de bicicletinha. Pegava aquela bicicletinha, aquela roupa mais simples, de chinelo, aquela camisa assim que você olha para ela e você vê que já está surrada, aquela amarela assim debaixo do braço. Aqui passou assim super simplesinho, super simples, Não que você andar bonito é pecado, mas aquele passou do interior, da Bahia. O negócio dele era almas, salvar almas. Então, aí o pastor conta que a igreja dele era 100 pessoas, cabia 100 pessoas. Só que do lado de fora ficava mais ou menos umas 5 mil pessoas. Aí o que acontece? O pessoal começou a questionar, por quê? Por quê? Aí o que acontece? Ele começou a explicar a história dele, ele um dia vendo um povo baiano assim, muito sofrido, a política não investia dinheiro lá para um hospital, para saúde para o povo todo doente, morrendo cedo. E ele vendo um povo bastante sofrido, ele virou para Deus e falou, Senhor, se o Senhor me conceder o dom de cura, eu quero sair ministrando cura nesse povo todo, porque o pessoal está sofrendo demais, O Brasil não investe aqui nesse interior aqui, no povo, então a população está morrendo tudo. Se o Senhor me dá poder, o dom de cura, eu vou fazer essa obra aqui, Além de eu ser já pastor, já faço a obra de pregar o evangelho. A obra principal não é curar as pessoas, a obra principal é você pregar para salvar as pessoas, para ir para o céu. Esse é o maior objetivo de Deus. Agora, a cura, emprego, bens materiais, aí vem em segundo plano. Então, o que acontece? Aí começou a orar, jejuar, buscar mais a Deus e tudo, pela essa cura, Então, aí certo dia, ele na igreja dele, ele virou para Deus, entrou uma mulher assim, encurvada, toda torta. Aí diz ele que o Espírito Santo de Deus falou assim com ele assim,
filho, você está vendo aquela mulher que entrou torta? Vai lá e coloca a mão nela e ministra a cura no meu nome agora. E ele já estava buscando um dom de cura há muito tempo, né? Aí o que acontece? Aí, quando ele foi lá e colocou a mão no ombro daquela mulher, que estava toda torta, aí na hora ela se endireitou, aí deu um estralo assim, faz crack, deu um estralo assim nos ossos dela, e ela foi curada instantaneamente na hora. Aí daquele dia em diante, aí cresceu o ministério dele, começou a expandir, a ponto da mídia chegar nele e entrevistar ele. Ele falou assim, pastor, mas qual que é o segredo de tanto Deus na sua vida? E ele continuou uma pessoa simples. Eu poderia aproveitar, tipo, opa, agora são 5.000 pessoas, agora eu posso encher meu bolso de dinheiro, comprar carrão, né, comprar meu avião, etc., enriquecer. Não, irmãos, ele continuou, foi fazendo a obra de Deus, indo com a bicicletinha bonitinha lá, fazendo a obra. O negócio dele era a salvação das almas. Ele tinha tristeza de ver as pessoas morrendo cedo, sem assistência médica, de repente sem um hospital por perto, né? Aí o que acontece? Aí diz o pastor que entrava pessoas lá, e pessoas com tumor assim, com pescoço assim alto, com aquele tumor grande, aidéticos, cancerosos, cadeira de roda, pessoas de muleta. Aí quando ele ia orar para as pessoas, aí os diáconos na época, né, aí já ia para poder colocar a mão, ele falava assim, não, ninguém coloca a mão, porque para depois vocês não vão falar assim, fulano foi curado porque eu coloquei a mão, foi por causa de mim. Então ninguém vai colocar a mão. Simplesmente ele só falava 3 frases para liberar cura em centenas e milhares de pessoas. Ele só virava assim e falava assim, Senhor, tu sabes o que eu quero. Em outras palavras, curar essas pessoas. Tu sabes o que eu quero, tu sabes o que esse povo quer, então faça a sua vontade aqui agora. Então, 80, 90% das pessoas que estavam ali recebia cura instantaneamente na hora, pelo poder de Deus. Então, irmãos, aí um repórter, né, começou a perguntar a ele, falou assim, o que você faz para ter tanto poder de Deus assim? Pessoas são curadas assim na hora, instantaneamente. Ele falou assim, minha vida é simples, né? Eu vou ir trabalhar na roça que ele trabalhava, aí eu vou indo louvando, conversando com o Espírito Santo. Se eu vou pescar, eu estou ali batendo papo com o Espírito Santo. Se eu estou plantando, eu estou ali batendo papo com Deus, cantando, louvando a Deus. Procuro estar em comunhão com Deus o tempo todo. Se eu estou almoçando, eu estou almoçando e pensando em Deus. Senhor, me enche da tua presença, eu necessito de ti. Se eu vou dormir, Senhor, deita aqui do meu lado, para eu ter uma boa noite. Esses são detalhes simples, mas que é de grande valia no mundo espiritual. Você chamar a presença de Deus para você é de grande valia no mundo espiritual. Ele vem, mas ele vem mesmo, né? Ele procura coração sedento, né? Hoje, infelizmente, a gente não tem tanta sede por Deus igual tinha no passado, por exemplo. Então, irmãos, ele fazia sinais e maravilhas pelo poder de Deus. Tudo porque ele ficou vendo as pessoas morrendo aos poucos e não tinha recurso. Então pediu a Deus o dom, Deus deu o dom e ele ministrava cura, né? Senhor, libera a vitória para esse povo agora, em nome de Jesus, só isso, sem encostar a mão nem nada. E na hora descer aquela unção e milhares de pessoas eram curadas ali, você entendeu? Aí, então, irmãos, eu fiquei analisando, né? Porque eu vou assistindo a pregação e refletindo na minha vida. Falei, Senhor, como eu estou longe de ti, né? Em relação a esse pastor, preciso te buscar mais, preciso ter mais sede, né? Hoje, por exemplo, eu entrei ali para dentro do quarto para orar, daqui 30 minutos eu já estava saindo. Aí eu estava até falando com a Elaine, né? Eu falei assim, de repente Deus queria, ele não me falou não, mas de repente ele queria que eu ficasse mais, para buscasse mais ele, né? Eu estou de folga mesmo hoje. Aí de repente, no meu ser, no meu coração, tá bom, já orei 30 minutos, agora deixa eu para lá fazer minhas coisas. Mas de repente Deus quer que você, se você está de folga, né? Ele quer que você ore 1 hora, 1 hora e meia. Muitas das vezes a gente limita o poder de Deus em nossas vidas,
né? Eu costumo até falar, aquele presidente da Deus é Amor que morreu, ele orava 6 horas por dia, né? Davi Miranda, e com certeza, né, ele tinha um dom de cura, e sinais e prodígios acontecia, né, na época dele, quando ele era vivo. Mas por quê, irmãos? 6 horas na presença de Deus. Então, que nós possamos a cada dia mais buscar um quebrantamento, buscar uma unção de Deus, buscar um poder de Deus, para que a gente seja fortalecido. Eu fico pensando, Cláudio, você cristão, mas o que você vai fazer no nome de Jesus? Nada? Eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu sou cristão, eu preciso ministrar vitória, ministrar cura na vida das pessoas, né? Senão estou sendo cristão, tipo, entre aspas, né? De boca para fora. E esse pastor que estava pregando, outra coisa que eu achei muito interessante nele, ele falou assim, irmãos, tem muitas pessoas, né, de outras religiões em outros países aí, né? Eles invocam o Deus deles lá, aí eles começam a flutuar, né? Outros invocam os deuses deles lá, aí transforma, transforma cinza em ouro, né? Por quê? Porque os deuses que existem, também faz sinais e prodígios, né? Porém, o nosso Deus, Jesus, ele é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está acima, aleluia, de todos os deuses da terra. Então, se esses camaradas buscam o Deus deles pequeno e faz sinais e maravilhas, eu já vi pregação que a pessoa tinha tanto envolvimento com o mal, né, consagrada ao mal, que ela só de olhar para uma pessoa, ela matava a pessoa morria, dentro de horas a pessoa morria, de tanta possessa de demônios que era aí. Quando ela olhava para uma pessoa, a pessoa morria. Então são poderes sobrenaturais, só que é usado para o mal, né? E a gente que tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus, a gente tem que desejar esse poder para fazer o bem, para que o reino de Deus seja feito nessa terra. Não tem oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, venha o teu reino aqui para a terra, para que o reino de Deus desça aqui na terra. Ele quer envolver nós com o Espírito Santo de Deus, ele quer te dar poderes sobrenaturais para você chegar no paralítico. Como diz Pedro, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Chegar no cego e falar só, em nome de Jesus, cegueira, vai embora, enxerga agora. Né? Orar pelos doentes, eles serem curados, porque isso tudo é bíblico, é promessa. Então cabe a gente a se apoderar dessas promessas, né? Então vamos buscar o Senhor, que em 2026 a gente possa deixar Deus nos usar aqui na terra. Igual, por exemplo, eu sou né, que vejo internet, vejo televisão, vejo tantas pessoas sofrendo, né, por causa da corrupção no Brasil, mas poderia estar ajudando as pessoas, orando, ministrando cura. Esse pastor recebeu esse poder exatamente porque falou para Deus, Deus, tantas pessoas morrendo, né? E aqui não tem um hospital, um político sequer não vem aqui para poder ajudar a gente financeiramente. Então, dá-me poder para que eu ministro cura na vida dessas pessoas. Ele esqueceu do problema dele para pensar nas pessoas, não deu outra. Deus deu ele o dom da cura e ele saiu fazendo milagres e prodígios lá no interior da Bahia. Então que nós possamos desejar esse poder de Deus, não para a glória da gente, mas para a honra e glória do Senhor, que o nome do Senhor seja engrandecido nessa terra, porque Deus não muda, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, amém? Basta nós buscar, basta nós desejar. A minha oração nessa tarde não é para que Deus te dê casa, avião, te dê iate, te dê riqueza, não. A minha oração nessa noite
para você e para mim também, é para que Deus venha despertar o desejo pelas almas, que Deus venha despertar no nosso coração de fazer alguma coisa para Deus, né? Eu, por exemplo, eu estou com 50 anos, daqui a pouco, né, eu estou com 60, 70 anos, então a vida é uma brevidade. E o que eu vou fazer para Deus? O que eu vou mostrar para Deus? Então, preciso trabalhar para Deus. E você que está aí me ouvindo, com certeza você precisa fazer alguma coisa para Deus, para que o nome dele venha a ser glorificado e em seguida você receber grandes vitórias da parte do Senhor. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.